Bom dia, mais um momento especial Café com Deus. Meu querido, se você quer pregar a palavra de Deus com um clique, acione o sininho e dê um like e compartilhe com 10, 15, 20 ou mais pessoas. Da forma que você está compartilhando, você está pregando a palavra de Deus. Hoje o pastor Antônio, nós estamos falando em Zaqueu, o publicano, no livro de Lucas, capítulo 19, o versículo 1 e 2. Até a mensagem é de 1 a 10, mas vamos ler apenas 1 e 2. E tendo Zaqueu entrado em Jericó, e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos e era rico. Glória a Deus. Meus queridos, Zaqueu, um homem que não se preocupava muito, porque ele era muito rico, mas faltava algo na vida de Zaqueu, que era Jesus, mais importante. Zaqueu era um homem rico, um coletor de impostos para o governo de Roma, em Jericó. Os judeus consideravam os publicanos como traidores e desprezíveis pelo fato de estar ajudando Roma a extorquir Israel. Glória a Deus. O caráter dos publicanos não era dos mais confiáveis, porque eles geralmente cobravam grandes somas de dinheiro além do estipulado por Roma, em benefício próprio. Roma determinava um valor e eles cobravam outro, porque o poder estava, no momento, o poder estava na mão deles. Zaqueu era um desses que cobravam e ficou muito rico. O sistema de recolhimento de impostos era sujeito a abusos. Roma franqueava ao publicano uma determinada área pela qual ele seria responsável para arrecadar impostos. Glória a Jesus. Ao publicano era estipulada a quantia anual que deveria ser recolhida, mas os coletores cobravam taxas de superiores, ficando com excedente. Aquilo que passava era deles. Mandou cobrar 500, mandou cobrar 100, vou cobrar 500, ou vou cobrar 600, aí a quantia que sobrar é o nosso lucro. Mas eles realmente guardavam muito dinheiro, mas não tinha esperança da salvação. Alguns coletores aceitavam suborno dos ricos, diminuindo a taxa deles e sobrecarregando os pobres para compensar. Meus queridos, os pobres sempre foi as pessoas sofridas por aquelas pessoas que têm o poder na mão, né? Mas o povo se sentia massacrado com tantos impostos. Os judeus não aceitavam o fato de que o irmão estivesse trabalhando para usurpadores. Zaqueu sentia a pressão, ele sentia a pressão daquela situação, convivia com ódio dos judeus. Ele tentou ser aceito ganhando posição e dinheiro, mas logo descobriu que continuava a ser rejeitado, porque por ser judeu não era aceito pelos romanos e por estar ajudando Roma. Ele era criticado, não era amado pelos judeus. Na ânsia de buscar a aceitação de ambos os grupos, terminou encontrando desprezo total. Essa rejeição deve ter provocado feridas profundas nele e sua família, no seu interior. Zaqueu sofria um isolamento. Ele descobriu que o dinheiro não podia comprar o amor. Foi nesse contexto que Zaqueu começou a ouvir sobre Jesus. Quando ele começou a ouvir sobre Jesus, aí a coisa mudou. Aqui começamos a receber os valores de Zaqueu. Ele recobrou a sua visão de importância de Deus e de sua família. Procurava ver quem era Jesus. A nossa vida, irmãos, é resultado de maneira como vamos a Deus, como vemos a Deus, a maneira como pensamos, como decidimos, como optamos, como escolhermos, como priorizarmos nossos valores, nossas condutas, depende da maneira como vemos a Deus.
o que ele significa para nós e o que significa para ele. Não se inibiu com suas limitações. Zaqueu era de baixa estatura e não podia ver a multidão, porém ele não desistiu do seu alvo. Ele queria ver Jesus e procurou nos meios através dos próprios, dos quais poderia alcançar o seu objetivo. Qual foi o objetivo de Zaqueu? Ir atrás, ir ao encontro de Jesus. Muitas pessoas desistem facilmente, basta um obstáculo. Se você quer alcançar seu objetivo, tem que vencer as limitações, tem que encarar as dificuldades sem medo. Não adianta ter medo. Se você quer a bênção de Deus, não desista quando os obstáculos surgirem. Olhou para a direção certa. Zaqueu olhou para a direção certa. Ali havia de passar, já pensou se ele fosse para a árvore errada? Muita gente desejando ver, mas olhando na direção errada. Se olhou para a direção errada, você não vai ver Jesus. Para alcançarmos o que necessitamos, não é necessário ser grande, importante, muito inteligente. A única coisa necessária é olhar na direção certa. Glória a Jesus. Enxergou além do que viu. As pessoas vê e falam, não, eu só vi até ali. Mas ele enxergou além do que ele viu. Zaqueu viu que estava ali. Não era um simples profeta ou um mestre, mas o Messias. Mas viu algo para alguém na presença de Jesus. Viu a possibilidade de salvação. Muitas pessoas não conseguem enxergar mais do que vendo. Insistiu naquilo que ele creu. Se Zaqueu creu, ele falou assim, se eu estou tendo fé, algo vou alcançar. Zaqueu entendeu que havia algo que cabia a ele fazer. Há muita gente que quer alcançar o que necessita, mas não investe para isso. Se não investir, meu irmão, não vai ter muito êxito não. Tá? Sendo homem rico e conhecido em Jericó, não temeu o ridículo. Diante de uma limitação física, ele subiu em uma árvore. Baixo eu não vou alcançar, então eu vou ter que olhar de cima para baixo. Ao subir na árvore, Zaqueu estava confessando diante de todos que reconhecia que Jesus era mais importante do que o seu dinheiro e a sua posição. Você teria coragem de se a despojar desta forma diante de todos? Sabem quais foram os resultados desse esforço de Zaqueu? Jesus subiu. Jesus viu. Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa, Zaqueu. Os nossos esforços e as nossas buscas não passam despercebido aos olhos de Jesus. Jesus o chamou pelo nome e esta foi de forma de começar a aculá-los, pois todos conhecia como cobrador de impostos, o publicano, mas Jesus não chamou Zaqueu pelo rótulo, ele o chamou pelo nome, honrando diante dos olhos de todos. Jesus chamou pelo nome. Se você precisa de Jesus na sua vida, em sua casa, demonstre isso. Jesus transformou Zaqueu e Jesus quer transformar você também. Ele pode transformar, não está o dinheiro, no prestígio, no lucro, na fama. Esse tipo de transformação só acontece quando estamos com Jesus, assentado com ele, ouvindo Jesus, salvou a casa de Zaqueu. A salvação não foi só por um homem, foi de toda a família. A salvação chegou à casa de todos. Ele veio salvar o perdido. Jesus quer salvar o perdido, meus queridos. Dê lugar para ele que ele te salva também, em nome do teu filho amado, o Messias, que Deus é ele de ontem, de hoje e eternamente. E você precisa de alcançar a Jesus, precisa de ter Jesus para você ser salvo.
Tá bom? Que Deus abençoe. Aqui em Santa Maria, Distrito Federal, nós estamos congregando na Igreja ADJ, Assembleia de Deus, Discípulos de Jesus, pastoreada pelo pastor Ivonilson Bros e sua esposa, pastora Ivanete. Fica situada ali na 315 de Santa Maria Norte. E que Deus o abençoe e receba o meu abraço em nome de Jesus. Amém.